Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez eu vou responder uma pergunta de um inscrito do canal, a qual ele gostaria de saber mais sobre a mediunidade. Se a pessoa já nasce, se ela desenvolve, se é uma dádiva e como lidar com isso. Algumas pessoas elas já nascem com um certo grau de mediunidade que elas podem inclusive associarem entre si. Por exemplo, a pessoa ela tem uma clarividência, né, a capacidade de ver o plano astral, mesmo que seja de olhos fechados em sua tela mental enquanto dorme, ou de repente mais ostensiva, consegue ver com olhos abertos. E outras já têm uma clara audiência, por exemplo, ela consegue ouvir um espírito, uma entidade, né, alguma energia, alguma coisa assim, que se comunica com ela. Seja ouvir pelo próprio ouvido em si, né? Ou pela própria mente, mas não uma criação mental da pessoa, né? Não estou dizendo disso. Aqui não considere pessoas com problemas psiquiátricos. A gente vai considerar realmente os médiums. Então, ela consegue escutar dentro da mente determinadas palavras, determinado contexto, né? E, enfim, tem vários tipos de mediunidade. Umas conseguem, de repente, sonhar com o futuro, né? Coisas do futuro. Outras conseguem canalizar ou incorporar um ser ou um espírito. E algumas pessoas possuem várias mediunidades, outras possuem só uma. Né? Tem gente que psicografa também, então tem várias. Aí dentro do espiritismo dá para estudar bastante sobre isso. Para quem não sabe muito sobre isso, é interessante dar uma pesquisada aí, que o kardecismo, apesar que eu não sigo, mas ele traz uma boa base nesse assunto. Enfim. Agora, a vida do médium, às vezes, ela passa por uma certa, como que eu vou dizer? Uma quebra de paradigmas, né? Quando a pessoa ela não nasceu médium, ela tem uma vida normal, mas de repente, não sei por qual motivo, há um processo de despertar de consciência, onde sei lá se os seus mentores ou se é um processo onde a pessoa está se desenvolvendo ao longo da vida espiritualmente e ela chega na etapa onde o véu, né, cai o véu e ela precisa enxergar a realidade do mundo espiritual, né? Ela não mais ficará presa somente às interferências do nosso plano tridimensional. Ela começa a sofrer mais influências, né, do plano astral, do plano mental, enfim. E aí, quando esse processo começa, geralmente não é um processo fácil. A pessoa acha que está ficando louca, né? Às vezes ela vai ter projeção astral, vai sair do corpo, ou de repente ela vai começar a sentir presenças, vai dormir, sente presenças de seres, de espíritos, né? Sente aqueles arrepios. Ou acontece coisas assim na própria vida tridimensional da pessoa, né? De repente ela tem tudo, trabalho, uma vida perfeita, e de repente nada daquilo mais faz sentido e ela já não quer mais. De repente ela não quer mais essa vida e tudo, tudo cai por terra. O trabalho, tudo dá errado, de repente tudo começa a dar errado, mas ela se questiona e começa um processo onde ela se transforma. E ela começa a perceber que a vida é muito mais do que aquilo. Começa muitos questionamentos. Então, assim, olha, uma coisa importante. Quando a pessoa está começando a despertar a consciência, que coincide também com a mediunidade, porque despertar a consciência não necessariamente seria o desenvolvimento mediúnico. Às vezes a pessoa ela começa a despertar para a realidade, mesmo sem ter um certo contato com essa realidade, apenas intuitivamente e pelo próprio amadurecimento espiritual. Mas tem vezes que é os dois juntos. Né? E aí ela percebe que o sistema de crenças cai por terra porque ela percebe que ela está sentindo coisas diferentes, né? Que ela está tendo contato com outros seres, com outras realidades, e ela vê que o mundo não é aquilo que foi ensinado para ela. E durante esse processo de desenvolvimento da mediunidade, com o passar aí do primeiro, segundo, terceiro ano, principalmente, quando acontece de forma muito ostensiva, porque assim, é claro que depende de caso para caso, né? Tem pessoas que ela vai passar por um processo muito forte, uma quebra da sua realidade anterior para uma nova realidade, né? Despertar de consciência, de mediunidade, onde a vida dela muda por completo de forma muito rápida. E isso afeta muito psicologicamente
às vezes até fisicamente, a vida da pessoa. E é difícil dizer como uma regra, porque não há regra. Vai depender muito do karma da pessoa, de como a pessoa é a nível espiritual, né? Enfim, da sua própria individualidade, né? Do que ela precisa vivenciar, como ela lida com tudo aquilo. Mas eu posso dizer, pelo menos pelas minhas experiências, que é, não é nada fácil. Você decidir se tornar um médium ou simplesmente abraçar a sua mediunidade. Porque a partir do momento que você percebe que não tem como voltar mais atrás, né, que você está desenvolvendo a mediunidade, as coisas estão acontecendo, quer você queira ou não, e não tem como fazer mais nada, e você diz assim, ah, beleza, então eu quero descobrir a verdade. Eu quero me conectar ao plano astral, ao plano espiritual, e eu quero descobrir também qual que é a realidade do sistema que a gente vive tridimensional. Então, quando você toma essa decisão de realmente descobrir a verdade e você está firme e convicto com essa decisão, você passa por muitos ataques, muitas vezes, né? Dependendo da pessoa. Ataques espirituais. Você chama muita atenção a nível espiritual, porque ali é uma luz que está acesa no meio da escuridão. Isso eu estou falando a nível simbólico, mas também acontece assim energeticamente. Né? Você começa a acender a sua luz. Se você está com a luz acesa, né, o que está ao redor da luz é sempre a escuridão. Então as trevas ela começa a se aproximar. Até porque quando você está muito conectado espiritualmente, por exemplo, você se conecta muito aos seus mentores, seus anjos da guarda, enfim, o nome que quiser dar, seus aliados cósmicos, automaticamente essa vibração ela vai ressoar de tal forma que curiosos espíritos, né, seres curiosos, eles vão se aproximar. Assim como seres também que não gostam de você, que são seres que defendem o sistema e o controle mental do sistema. Então eles vão tentar te sabotar de alguma forma. Ou também, o que acontece muito? Quando você começa a desbloquear a sua mediunidade, você começa a sentir mais a presença de entidades, de seres, que de repente não gostam de você por qualquer motivo que seja, que não gostam de você desde outras vidas, que você nem sabe o que foi. Tipo, não tem como você saber, né? Mas esses seres, eles de alguma forma guardam uma mágoa. Isso pode acontecer também. Ah, de repente, você fez algo ruim com uma pessoa em uma outra vida e ela, né, ela não está mais viva, ela está no astral e ela se torna ali seu obsessor. Só que quando você não tem mediunidade, você não percebe. Às vezes ele está te sabotando, né, em alguma coisa na sua vida, em alguma área, só que você não percebe, não acredita nisso, entendeu? Só que a partir do momento que você vai desenvolvendo a mediunidade, você começa a perceber as sabotagens, né? Você começa a perceber as manipulações mentais, só que tudo isso é um longo processo. E quanto mais você se conhece e quanto mais você também estuda sobre ocultismo, sobre espiritualidade, sobre... Enfim, se você tem alguma religião que possa de alguma forma ser útil, apesar que as religiões são muito limitadas, né? Mas ela também, de repente, se você conseguir de alguma forma se conectar com a verdade, com a sua verdade, a verdade universal, você vai cada vez mais se conectar com tudo isso, né? E essa busca ela não tem fim, porque por mais que você queira desenvolver e consiga se conectar, né, com o espiritual, sempre vai ser só uma pinceladinha do que é a realidade cósmica. Então, a realidade ela é um universo de informações que é tão infinito que realmente para o nosso cérebro é muito limitado conseguir captar tudo, mas em estados alterados de consciência e com uma mediunidade bem desenvolvida, você vai associando os pontos, né? Você vai associando todas as informações que chegam até você, junto com o que você estuda, né, teoricamente, né, não só a questão espiritual, mas também entendendo o mundo a qual a gente vive, e aí você vai se conectando os pontos. Isso é uma coisa interessante, porque quanto mais você vai conectando os pontos, né, você vai fazendo sinapses no seu cérebro, por exemplo, quanto mais você vai aprendendo, mais você consegue ir longe espiritualmente, mais você consegue acessar dimensões e informações ocultas.
Porque você vai ficando cada vez mais inteligente e mais hábil em acessar informações secretas. Mentalmente isso é possível. Isso é factível. Inclusive eu estou entrando agora também em um assunto que foi uma outra pergunta feita também num vídeo anterior, a qual o inscrito queria saber mais sobre os registros acásticos que eu citei no vídeo. E basicamente os registros acásticos, ele é a memória que está ali no plano cósmico, né? A memória no plano astral, no plano mental, mas é uma memória universal. Tem a memória da Terra, né, que seria uma biblioteca, o registro, né, vamos dizer assim, né, chama registro mesmo, e o akasha, né? Akasha vem do sânscrito, que seria éter, né? Astral, mental, enfim, outros planos, né? Metafísico, vai além da física. Acessar essas informações não é algo simples, né? Você já tem que estar num nível realmente avançado. Se você conseguiu, se você acessou o plano astral, perdão, se você acessou o registro akáshico, você vai saber. Porque não é só você acessar de repente as suas memórias. Isso também é as suas memórias ocultas, tipo suas vidas passadas. Isso também é acessar seu akasha. Só que você também pode acessar o akasha do planeta. E, inclusive, eu já tive uma experiência, não vou contar muito por cima, porque eu não quero deixar o vídeo longo. Eu já tive uma experiência incrível, uma única vez, há muitos anos atrás, onde em uma única noite eu tive uma projeção astral e eu vi na minha tela mental, como num vídeo, como se fosse um filme, toda a história do planeta Terra. Claro que numa velocidade hiper rápida, né? Porque a história do planeta Terra, sei lá quantos mil ou milhões de anos, eu não sei. Não sei quanto tempo tem, né? Mas era desde a história primitiva da Terra, onde existiam outros tipos de civilizações, e todas essas civilizações, elas foram resetadas. Esse que foi interessante. Eu via a civilização surgindo, desde quando teve a civilização, por exemplo, lá de bactérias e foi surgindo e tudo mais. E aí seres alienígenas vinham para cá, enfim. E outros tipos de humanos, gigantes, enfim, foram vários tipos de civilizações, a qual eu não me recordo com muitos detalhes. Mas essas civilizações, elas surgiam, elas se desenvolviam, cresciam, entravam em queda, guerreavam e de repente acontecia um grande colapso e tudo acabava com meteoros, com tsunamis, né, com questões da própria atmosfera, né, com a reação orgânica do planeta Terra, e havia um reset, e depois recomeçava uma outra civilização com outro tipo de ser, inclusive sempre parecido com o humano. Né? Tivemos as civilizações de gigantes, aí teve a civilização também dos... Eu tinha visto muito centauros, que eu acredito que seja da Terra primitiva, né, que inclusive há teoria sobre esses seres serem da dimensão do espelho, que seria a Terra original. Enfim, eu tive essa projeção astral onde eu vi vários resets. Aí tem também as histórias, né, da Lemúria, né, esqueci o nome do outro, enfim. De civilizações antigas. E seria basicamente isso que eu queria falar no vídeo, né? A vida do médium não é fácil, voltando aqui para a parte da mediunidade. Tá muito superficial ainda, eu tenho que fazer outros vídeos para aprofundar mais sobre isso. Mas ele tem que estar sempre conectado com seus aliados espirituais e também com o seu próprio ser espiritual, né? O seu eu superior. Para que consiga ter forças para continuar vivendo nesse game, né? Vamos chamar de game, onde a gente está inserido num corpo tridimensional, num corpo físico. E a gente não sabe de onde veio, para onde vai. E mesmo com mediunidade, mesmo tantos anos lutando para descobrir, ainda é tão limitado, né? A gente ainda fica tão restrito. Por mais que consigamos, em estados alterados de consciência, atingir assim, dimensões muito elevadas ou acessar uma biblioteca oculta do plano mental e fazer download de informações absurdas ali para o nosso inconsciente, mesmo assim a gente não sabe nada. Não sabe nada. E eu fico indignado como as pessoas conseguem viver uma vida sem sequer questionar o mundo a qual vive e sequer considerar a possibilidade
de um outro plano além do físico, né? Isso aí pra mim é bem complicado eu lidar com essa realidade, né? Porque muitas vezes a gente acaba se achando louco, não sabendo que tá louco, a gente sabe que a gente tá lúcido. Só que a gente se coloca como louco no meio dos loucos, né? Porque na verdade tá todo mundo louco, só que os loucos são normais. E aí a pessoa que tá descobrindo um milésimo da realidade, ela é a louca. Então não é fácil a vida do médium. Mas é isso. O vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas eu espero que eu tenha feito umas reflexões interessantes para aqueles que assistirem esse vídeo. Beleza? Valeu, valeu, até a próxima.